Olá, queridos, muito boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando agora ao vivo aqui pelo canal do Firecast. Eu sou o Gabriel Bonfante, estou aqui novamente, mais uma vez, com o meu manão Fernando Duarte. Fala, irmão. Fala, galera, como é que vocês estão? Espero que bem. Fiquem muito atentos que hoje tem um bate-papo incrível, não percam. Como sempre aqui no Firecast, muita história boa, ministério, história de vida, conversão. Hoje nós vamos aprender com mais um homem de Deus que está sentado aqui na nossa mesa, Fernando. A fera. A máquina. Uma besta enjaulada. Pastor Fabiano Lopes Xavier. O nome do cara já é pesado, né, irmão? É bem imponente. Bem imponente. A gente está tendo a honra de receber aqui o pastor Fabiano. Mestre, muito obrigado pela sua presença. É bom receber o senhor aqui no Fire. Que isso, prazer foi meu, prazer é meu, né? De estar com vocês aqui nessa tarde abençoada. Espero que seja uma tarde de muitas experiências, de muitas lembranças boas, de muitas histórias boas. Vamos rir. Isso. Vamos nos alegrar aqui nessa tarde. Vamos passar para esse povo aí muita coisa boa. Obrigado aí, Gabriel. Obrigado, Fernando, por essa oportunidade aí de estar aqui nesse podcast abençoado. Amém. Né? O prazer é todo nosso. Todo nosso. A honra é nossa. Também está acompanhado aqui com a pastora Mel, sua esposa. Está ali. E também a irmã Marcele. Acertei agora, né? Nos bastidores eu chamei de Fernanda, mas é Marcele. Está aqui também acompanhando o pastor Fabiano. Deus abençoe, pastor Fabiano. E a gente já quer começar a entender como é que foi a chegada. Se o senhor está bem, como é que foi para vir? É muito longe, é difícil de chegar aqui? Conta pra gente. É tranquilo. A gente veio da onde? Conta pro povo. A gente veio de Jacarepaguá, né? Aí, ó. Jacarepaguá, tá? Terra do boa, Tanque, terra de paz, não tem assalto. Sim, não tem nada, lá é tudo de boa. Mentira, rapaz. Tô brincando. Que nada, mas vale a pena, né? A gente já conhece bastante, a gente anda bastante esse Rio de Janeiro aí. Já veio muito pra esse lado de cá ou ainda não? Já fizemos muita obra aqui já. É mesmo? Que benção. Já fizemos muitas obras aqui, trazer mantimento, roupa, a gente trabalha, né, com ação social também, então a gente conhece praticamente o Rio de Janeiro todo. Que Nosso legal. carrinho aí anda pra tudo que é lugar. E aqui não foi muito difícil chegar, não. Foi bom pra chegar aqui fácil. A localização é boa também. Transporte tranquilo, a pista tranquila, chegamos aqui rapidinho. Horário bom, né? Chegamos rápido, deu tempo até de comer um negocinho ainda. Aí, tá vendo? Que inveja, meu Deus do céu. Deu tempo de se alimentar ainda. Glória a Deus. Mestre, eu queria começar entendendo do senhor como é que foi essa conversão, se o senhor já foi nascido em berço evangélico, se aceitou Jesus em algum momento. Conta um pouquinho da sua história antes de ser crente pra gente. Vamos lá? Vamos lá. Só pra começar aqui já do jeito... Aquecendo, né? Vamos aquecer. Então, eu sou de uma família que tinha uma só, né? Que era da igreja, que é minha avó, falecida avó Maria. Deus é amor, né? Aquelas mulheres do cocão, mulher de oração, forte, né? Mas eu nunca tive o prazer de estar na igreja. Eu ia porque minha avó falava, vamos lá, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma campanha. E a gente, sempre que dava, a gente ia. Fazia campanha, mas estava com o pé no mundo. Então eu nunca tive esse contato, né? Verdadeiramente esse contato. Eu tive só umas presenças aqui, outras ali, não tive esse contato todo. Depois, né, de muitos anos se passando, que aí a gente foi conhecer verdadeiramente Jesus. Mas era do mundo, era da pista. É mesmo? Era da bagunça, né? Da loucura. Dei trabalho pro anjo, várias vezes. E a Deu galera... trabalho pro anjo, vários livramentos de morte. Então já vamos pegar esse gancho aí. Vamos esperar um pouco. Tá, a gente não vem de linhagem, curiosidade. a gente não vem de berço evangélico, não. Nunca. Sim. Depois de grande que a gente foi ter um encontro aí. Entendi. Quando a gente teve encontro aí. Mestre, vamos lá, igual eu. Eu também vim do mundo aí da bagunça e tal. E um dia eu lembro que eu estava no carro com meu pai e eu vi umas pessoas indo para a igreja. Se eu não me engano, eles estavam até vestidos com aquela roupa bem túnica, né? O roupão, a túnica, a galera do roupão. Sim. E eu olhei pro meu pai e falei assim, pai, eu quero ser crente, quero ser igual aquela galera ali. Sendo que meu pai não era cristão, meu lar não é um lar evangélico, a galera mais voltada ali pro espiritismo e tal. E quando eu falei isso, eu devia ter ali uns 8 anos. E o senhor já chegou em algum momento, se pegou pensando nisso, acho que eu quero entrar pra igreja, ou tipo assim, acho que isso aí não é pra mim não. Como é que foi esse negócio? Foi assim, esse negócio não é pra mim não. É, né? Muito muito rígido. pesado, muito forte, muita responsabilidade, né? Então a gente novo, meu sonho era ser jogador. É mesmo? Não, queria ser jogador de futebol. Jogava bola? Jogava, batia uma bolinha. Pera aí, pastor, pera aí. Batia uma bolinha. Jogava mesmo? Jogava, quase Então que fui. Quase que fui. Quase. Conta um pouquinho então dessa experiência aí pra gente. Então, a gente, o sonho de criança, né, de ser um jogador de futebol, tudo, né, trazer um mistério pra família mais forte, né? E aí, quando era mais novo, engravidei uma menina, na verdade, né? E aí, o sonho de ser um jogador de futebol... Foi por água abaixo ali. Eu precisava da assinatura da mamãe para poder viajar.
E a mamãe falou, não, a menina tá grávida, como é que você vai viajar? Vai largar o pessoal. Então ali a gente já viu que não ia dar em nada. Não ia vingar. Então a gente teve que pular, dar os pulos, né? Dar os nossos saltos aí. Entendi. Trabalhar cedo, comecei a trabalhar cedo, muito novo, trabalhando na labuta, né? Pra fazer o ganha-pão, pra poder sustentar. Diária, né? Isso daí, pra fazer a diária. Então eu nunca tive essa vocação, olhava assim, os crentes falavam assim, não quero ser isso, não. Minha pegada era sempre querer ser jogador de futebol, ser artista, ser alguém assim, para poder suprir a família. Entendi. Né? Um desejo de melhorar ali a vida dos familiares, a qualidade de vida dos familiares, né? Nunca tive essa vontade de ser crente, de estar na igreja, não. Pelo contrário. Até porque quem não vem de berço evangélico, assim, e às vezes é muito envolvido com outras coisas, às vezes com música, com futebol, como o pastor falou, geralmente não olha para a igreja com uma visão de... Assim, claro que não dá pra generalizar, mas na grande maioria das vezes não olha, vou entrar pra igreja, entendeu? Porque é uma mudança de vida muito drástica, muito, né, mano? Eu acho que quando isso acontece é porque o camarada ele já tem um vazio muito grande ali. Exatamente. Tipo, já começa a sentir falta de Jesus. Isso aí. Já experimentou muita coisa no mundo e fala, cara, cansou. Nada daquilo completou o cara, né? Tá legal, isso aí, tá verdade. Geralmente é assim, quando o cara tem essa vocação, é que algo precisa ser suprido, né? E no mundo, mestre, além de jogar o futebol lá, que o senhor gostava e tal, tinha alguma coisa que te pegava? Tu falava assim, caraca, eu não vou conseguir sair desse meio aqui, não vou conseguir deixar de fazer isso aqui. Vai pegar. E agora a gente vai começar a entrar no testemunho ali. É, o lado mais polêmico, é a mulherada, irmão. É mesmo, mestre? Novo, né? Muito jovem e tal. Ela dava trabalho ponte nessa área. A mulher, o ponto fraco ali. A minha esposa fala que eu usava o abençoado. Não era ele que usava, não. Misericórdia. Irmão, porque é forte. Essa área é muito forte, né? Porque era a área que mais eu tinha tendência de estar, né? Então a gente não media esforços pra estar. E o meu negócio não era coisa tranquila, não, sabe, irmão? Não era aquela coisa mansa, não, aquela mulher de família, não. O meu negócio era mulher casada, mulher bagunçada. Complica muito, né, mestre? Aí o negócio era doido. E já chegou a ter algum problema, mestre? Por causa desse lance? Vários, irmão. Conta o pior pra gente aí, não precisa contar detalhes, mas mais ou menos o que aconteceu. Jesus, porque você fala, Jesus me resgatou mesmo. Eu creio. Jesus me resgatou mesmo, tirou, sabe? Me tirou, igual a palavra diz, tirou do largo, do char, lá da podridão e me fez um vaso novo, porque, irmão, era cada uma, ficava na casa, não sabia nem quem era. Por uma história que eu contei pra minha esposa, pra você ver aqui, era eu que usava mesmo. Eu tava comendo cachorro quente, irmão, sabe? Você já comeu cachorro quente de praça, né? Já. Comendo cachorro quente tranquilão, voltando pra casa. De boa, sem querer fazer besteira nenhuma. Tava lá, em paz. Não vou fazer nada hoje, vou voltar 0-0 pra casa. Inimigo nem tinha encostado ainda. Sentou uma digníssima aqui, irmão, não deu nem 5 minutos, larguei o cachorro quente, larguei o que eu tava bebendo, nem conhecia, fui pra casa. Complicado. Acordei de manhã, na casa da fulana, nem sabia onde eu tava, irmão. Que isso, cara? Com barulho na porta, tendo que sair fora, fugir. Ixi. Provavelmente era o companheiro que tava chegando, né? Pra você ver onde a gente... Famoso Ricardo. Pra você saber. Só o que Deus me libertou. Sim. Só do que Deus me libertou. E também é algo que é muito... que prende muito às vezes, né? Quando o cara tem essa tendência, é propenso a esse erro. Né? Como eu disse aqui, aquela dificuldade, caramba, será que eu vou conseguir deixar isso aqui, abandonar essa vida? Isso foi um dos maiores desafios. Foi uma das barreiras, mestre? Porque eu tinha na minha cabeça que eu não ia casar. Sim. Nunca foi um plano o casamento? Não, porque a gente via os amigos, né? Não dava certo, insucessos no casamento, aqui e dali, eu falava, pra que eu vou casar? Vou arrumar outro problema? Então, eu sempre declarei que eu nunca iria casar, nunca daria meu nome pra ninguém. Sim. Entendeu? Só que eu falei por alto, né? Eu não sabia o que tava me esperando. Deus já tinha um plano traçado, né? Tinha um mel te esperando, né, Varão? Isso, não sabia que tinha coisa boa me aguardando. Ela deu um sorriso ali, rapaz. Entendeu? Então, o que a gente declara tem poder. Perfeito. Mas só que quando Deus tem um plano, então ele quebra tudo aquilo que você falou e eu, graças a Deus, hoje sou um cara... E para largar, concluindo a sua pergunta, para largar não foi fácil, porque quando eu conheci a minha esposa, aí vem as regras, né? Que eu era mundano, aí chegou aí tem que ter... Não tem beijo, sucção, não tem isso, não tem aquilo, só depois de casamento. Falei, meu Deus, aí ferrou. Aí, como é que eu vou fazer isso? Gabriel tá rindo. Como é que eu vou fazer isso? Um cara aí não tem um cara que já tá acostumado com aquela 24 vida ali. 24 horas, pô.
diretão. Uma máquina. Igual vocês falaram, é uma máquina. Aí como é que faz? Aí fala, que dificuldade. Já até pra tentar se livrar já tem dificuldade. É verdade. Entendeu? Então isso foi o maior desafio. É o lance que a gente falou no começo, né, mano? A atitude ali de mudar de vida. Caraca, eu tô acostumado com isso aqui e vou ter que entrar numa outra rotina, numa outra parada. Nascer de novo, literalmente. Literalmente. É o que hoje em dia é muito difícil. O crente hoje, para viver as coisas do Senhor, ele tem que largar mesmo. Tem que viver para Cristo. Matar a sua carne mesmo e começar a viver as coisas de Deus. E hoje, infelizmente, nós estamos numa sociedade, num mundo cristão hoje que ninguém quer largar a carne, né? Ninguém abandonar, né? Ninguém quer mortificar a carne, né? Ninguém quer deixar a carne morta e começar a viver do Espírito, né? Então, verdade. Foi muito difícil, mas Deus ajudou, a gente se esforçou, a gente quis também, né? Tudo é o querer. Sim. Né? É você sair de uma rota e entrar em outra, entendeu? É o que vocês acabaram de falar. É a mudança de vida. Se tu não quiser mudar, Deus não tem como te mudar. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, né, que se assim mesmo. Né, que se assim mesmo. Tome a sua cruz e siga. É isso aí, não tem como, verdade. não tem como. Hoje não tem como você viver uma vida com Cristo da mesma forma que você vivia. Não dá. Não dá. Se eu não me engano... Senão tu não experimenta o sobrenatural. E é desproporcional, né? Se eu não me engano, acho que foi John Wesley que escreveu que... Não lembro quem escreveu agora, mas ele disse... Eu pensei que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Sabe nadar. Entendeu? Ele tá certíssimo. John Wesley ou Lutero, foi um dos dois que falou isso. Acho que foi Lutero. Eu sempre falo, onde eu prego na igreja, para qualquer um, eu falo, irmão, de manhã você tem a oportunidade, você tem a escolha de alimentar o que você quer alimentar. Se você quer alimentar a sua carne ou se você quer alimentar seu espírito. Então você tem a escolha, entendeu? E eu fiz uma escolha. Um certo dia, uma certa vez, eu fiz a escolha de não querer mais alimentar a carne e querer alimentar o espírito. Eu, né, dei o primeiro passo, né? Eu dei o Glória primeiro a Deus. passo. E aí Deus, quando você dá o passo, irmão, ele coloca o chão e tu vai embora. E vamos lá, mestre, vou fazer uma pergunta aqui. O senhor falou algo que é interessante. Eu dei o primeiro passo. Como que você acha que faz para consolidar esse primeiro passo? Porque, vamos lá, eu já tive problema também, igual a gente estava conversando aqui antes. Jovem, né? A gente acaba que tá na bagunça e tal, então já tive alguns problemas ali. Verdade. E uma vez eu tava numa certa situação que eu tinha parado de, vamos supor, bebida. Sim. Parei de beber, exemplo. Ok, uma semana sem beber, ou 3 dias. Chego na casa do amigo e quando você bebe, você não, às vezes tá sem dinheiro, quer beber, não tem dinheiro, né? É. Só que quando você quer parar, você chega num lugar e o cara... sempre oferece. Bebe. Isso. Aí eu, não, mano, tô legal, beleza. Passou-se, sei lá, o 7º dia. Cheguei, tá numa roda de amigos, os caras abrem a bebida, vai beber. Daí eu paro pra pensar. Eu já tinha passado por uma situação semelhante. Sabe aquele lance de última vez? Isso aí é muito complicado. Essa vai ser a última só mais vez, uma pra... É verdade. Quando eu caí nessa bobeira aí, pela última vez, que era a última vez, eu fiquei mais uns 2, 3 anos aí nessa bobeira. Então, quando eu me vi nessa situação, deu uma queda, né, eu já tava começando a entender de Bíblia e tal. E eu lembrei daquela passagem quando Jesus resiste ao pão, resiste ao diabo no deserto. Legal. Aí eu falei, cara, o melhor a fazer é me retirar. Isso. Sair fora. Dos ambientes. Sair fora. Sim. E eu lembro que daquele dia, nunca mais, já se foram aí 7 anos, por exemplo. Esse entendeu? É o primeiro passo. Sair dos ambientes. É porque se você... Pode falar, sair dos ambientes que te atraem, que vão fazer você a pecar. Pessoas, né? também. Isso, eu costumo dizer nos nossos bate-papos, nos nossos discipulados, a gente fala, irmão, você tem que estar do lado de pessoas que te levem para o altar. Legal. Se você estiver do lado de pessoas que não te levem para o altar, onde que ela vai te levar? Vai te levar para um abismo, porque um abismo chama outro abismo. Verdade. Então, quando a Bíblia fala fuja da aparência do mal, é para isso mesmo. Não é só fugir da aparência do mal do inimigo, não. São de situações, são de pessoas, são de ambientes que vão fazer você cair. Não tem jeito. É que nem você falou, é a última vez. Aí quando for, não é nunca a última vez. E se você perceber, o diabo ele te tenta naquilo que para você é necessidade, irmão. Aí é o que você citou, o texto de Mateus, quando fala da tentação de Jesus, tentação, né? Jesus havia acabado de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, a primeira proposta é a pedra transformada em pão. Porque o diabo sabe o que você necessita. É, a necessidade, depois de muito tempo sem comer, o diabo diz, eu vou oferecer a pedra, se ele quiser, que ele está transforma. precisando. Ele sempre vai vir naquilo que você precisa, não naquilo e aí que você não precisa. É o lance de você entender o que você quer e o que você precisa, porque às vezes o que você quer não é o que você precisa, não é verdade? Verdade. Se você tiver essa distinção, caramba, eu quero parar,
mas aí por conta do meu amigo, da roda que eu faço parte, eu preciso fazer para estar no meio, participar do ambiente, não é isso? Isso tem que ter a nossa mente tem que estar voltada para isso. Não, se eu quero, se eu decidir, eu vou mudar. Mas se a gente inverter, né? Vamos lá, se a gente inverter. Se você for um cara cristão, uma família cristã, você tem amigos mundanos, se você for chamar ele para uma festa na sua casa e ele vai entrar num ambiente que é seu. Exatamente. Ele vai ter que respeitar. Ele tem que se adequar ao ambiente. Exatamente. Um amigo, a amizade indiferente do ambiente, ele tem que ser seu amigo. Então, se esse ambiente teu, esse ambiente que você vai, o seu amigo não gosta das suas atitudes, ele não é seu amigo. Boa. Ele não é mais seu amigo. Muito entendeu? bom. Porque o amigo, ele tá em todas as horas. O amigo, ele é... A Bíblia fala que é mais do que um irmão, né? É mais do que um irmão. Mais do que um irmão. Então, o senhor contou... Pode falar. E se a gente for ver também, o diabo é especialista em querer mexer com o nosso ego. É por isso que a gente tem que ter algo convicto. A gente não precisa provar nada pra ninguém. Isso. Transforma pedra em pão. Jesus podia ou não? Podia. E aí, será que não consegue mais? O que aconteceu? Que vai falar é bom, hein? E aí, será que não consegue mais? O que houve? Exatamente. Me prova, você consegue mesmo? É pedra, eu quero ver pão. Você não é filho de Deus? Você é filho de Deus mesmo? Transforma em pão. É isso aí. Aí Jesus, sabendo quem é, ele diz: atrás de mim, Satanás. Isso aí. Porque o diabo põe à prova o que Deus já tinha dito lá no Jordão, né? Ele quer mexer com o ego. Deus disse: é meu filho. Aí o diabo com as propostas: se tu és, me prova que tu és. E até hoje, né? Exatamente. Até hoje a gente vem debaixo de uma linhagem dessa, né? Todo mundo quer que a gente prove que nós somos alguma coisa na presença do Senhor, entendeu? Muito bom, verdade. E muita gente deixa de fazer por conta desse paradigma aí de querer se mostrar, querer provar alguma coisa, entendeu? E Deus não quer que a gente prove nada, né? Deus quer que a gente obedeça. Exatamente. Nesse texto aí, o Gabriel e pastor Fabiano, eu costumo olhar ali e eu percebo que o diabo cometeu um dos erros mais bobos, porque quando ele transporta Jesus para o alto, ele coloca Jesus no habitat natural, porque Jesus não é da terra, Jesus veio do céu. Então, Jesus já é do alto. Olhando de cima para baixo, a visão é ainda mais ampla. Ele pensa, vou levar para cima, porque de cima ele vai se iludir. Só que Jesus veio de onde? Jesus não estava na terra com a visão limitada. Já veio do alto. Muito bom. Mas Jesus falando para ele: pô, cara, já tô acostumado com isso, cara. Tu me trouxe para onde eu tô acostumado. O ambiente que eu domino, isso aí. E quer dizer que o senhor curtiu um charme? Ah, a gente curtiu bastante. Lá no Viaduto de Madureira. Lá naquele charme. Jogava passinho também, né? Negrão de Lima. Concurso de dança. Tinha. Vamos. Já ganhou algum lá? Ih, nossa senhora, era dançarino. Dançarino? Brincadeira à parte, mas a gente curtiu muito já aquilo ali já. Curtiu muito pagode de feijão. Era do lado de Madureira ali, do lado do viaduto. Era viaduto, era charme, e do lado era o pagode de feijão. Você escolhia o pagode ou o charme. Eu gosto de ouvir essas histórias, por quê, mano? Porque meu pai é pastor hoje. Eu sou ovelha do meu pai também lá na igreja. O nosso ministério lá tem 21 anos. Meu pai, mano, era do samba, meu pai era do pagode. Ele gostava do pagode. E ele me dizia, quando ele contava, né, sempre contou a história da conversão, ele falava pra mim: Gabriel, a minha maior dificuldade de conversão foi abandonar o pagode. Porque a minha vida, a minha família, eles música, né? Foram criados numa vila, a família inteira. Então, assim, quase todo dia, todo final de semana, tinha uma rodinha de samba da família. E quando não tinha da família, tinha dos amigos. Né? Vai pra porta de um botequim, de um bar, pra fazer o pagode e tal. Então, assim, ele dizia: a minha maior dificuldade na conversão foi abandonar o pagode. Mas quando eu disse, porque Deus se apresentou pra ele saindo de um pagode uma vez. Ele conta essa história, ele fala: Deus, eu tava no pagode, tocando com os amigos e tal, e aí eu ouvi uma voz dizendo pra mim assim: ó, o teu lugar não é aí. Aí ele diz que a onda da cerveja passou, que encontro, né, cara? que acabou um choque de realidade, a embriaguez acabou. Vai embora, Falou: ó, tô indo embora, tô indo pra casa. Foi pra casa e decidiu: a partir de hoje eu vou ser crente, o Deus da minha avó. A avó também era avó dele. Tinha um joelho dobrado. Aceitou Jesus e disse, mas ele disse: era a minha dificuldade, mas a partir do momento que eu decidi, não vou mais, não quero mais, tá aí, graças a Deus, crente esse tempo todo. Mas tudo tá então, sobre assim, é o que o senhor acabou de dizer, é a decisão, né? Quando a gente bate no martelo e diz: ó, não quero mais, e decidiu. Você escolhe, né? Mudar a sua rota, não tem jeito, pô. Você vai continuar sofrendo, vai continuar naquela vida, sabe, pequena, né? Eu, na minha conversão foi assim, eu falei: eu não aguento mais essa vida. Não aguento mais, sabe, comer de migalha. Não, eu quero o melhor. É o banquete, né? Eu quero o melhor. Legal. Sim. E conta pra gente uma ferramenta para mudar de vida radicalmente na vida do cristão, mestre. Na vida do cristão, na minha opinião, para mudar de vida, depois de
convertido? Não, processo ali, uma ferramenta pro cara desgarrar. Tem do Egito. Para ele sair do Egito? A Bíblia. Uau. Bíblia. Não tem ferramenta melhor do que a Bíblia. Eu, quando comecei, eram 2 Bíblias, 3 livros de estudo, era pregação 24 horas na internet, entendeu? Para você poder se encher. Porque quando você se liberta, quando você está no processo de conversão, é um vazio que tem dentro de você ainda. Ainda não foi preenchido ainda. Então, para você se preencher... Você precisa ocupar o tempo. Precisa ocupar a mente, o tempo, tudo. Então, a minha esposa sempre me ajudou nessa parte. Ó, eu trabalhava de segurança à noite. Eu fazia de 12 horas. Pegava de 7 da noite a 7 da manhã. Eu tinha um intervalo de 3 horinhas, que era o meu descanso. Sim. Então, nessas 3 horinhas, o que eu fazia? Lia a Bíblia, escutava louvor, pregação, direto. Chegava em casa, ela falava assim, o que você aprendeu hoje? Vamos lá, vamos dividir aqui. Conta pra mim, prega pra mim, fala pra mim, entendeu? Então ali foi um momento onde aquele vazio que foi tinha da música, dos amigos, sim, sabe, o vazio do futebol, o vazio do não sei o quê, foi preenchido com a palavra. A palavra, as pregações, eu não saía com fone de ouvido, entendeu? Então eu procurei buscar, né? Legal. Buscar para poder ter esse preenchimento. Então eu aconselho quem está começando agora, quem está se convertendo agora, a estudar bastante, a entrar em cursos, a entrar em discipulados. Quanto mais sua mente estiver ocupada, mais fácil e mais rápido você vai se converter. Muito bom. Então quer dizer que não basta só mudar de ambiente e conectar com gente nova. Tem que ter a palavra. É o alimento, né? É o alimento. É a base, a palavra, base, né? É a base. Eu queria entender do senhor, mestre, como é que foi esse processo de conversão. Porque até agora a gente entendeu que o senhor viveu uma vida envolvida em algumas outras coisas, na música, no próprio charme, tentou ser jogador, o joelho não deixou. Mas, brincadeiras à parte, como foi esse processo de conversão? Por quê? Porque aqui nos bastidores, a gente conversando, o senhor disse que a sua esposa teve um papel muito importante na conversão do senhor. Conta um pouquinho pra gente como foi esse processo, como a sua esposa influenciou, pra gente entender melhor. Isso, vamos lá. Depois que a gente se conheceu, depois que, né, a gente oficializou o namoro. Como é que foi, namoro não, como né? É que foi esse lance que vocês se conheceram? Como é que o senhor conheceu a pastora Mel? Conta pra gente. Conheci num noivado da minha irmã. Noivado da sua irmã. Só crente. Só crente, irmão. E eu, no mundo, eu falei pra minha irmã, o que eu vou fazer aí? Não, eu quero que você venha e tal. Falei, tudo bem. E foi uma luta, porque para pagar serviço, quem trabalha com segurança sabe que é um pouquinho puxado. Eu falei, tá bom, vou pagar o serviço para ir. Paguei o serviço para ir, reclamando, mas paguei. Mas aí tava me esperando a minha vitória lá. Ai, tá vendo? Imagina se o senhor não vai, perde a benção, mestre. Até nessa hora eu tive que investir para poder ter um investimento, irmão. Aí, chegando lá, irmão, aí eu falei para ela, eu tenho uma condição, eu vou para teu noivado, mas eu vou beber. Vou ficar no meu cantinho, não vou atrapalhar ninguém vai me ver. Vou ficar ali bebendo minha cervejinha. E ela, não, pode vir. E eu fui. Que eu tinha que fazer o churrasco, alguém tinha que fazer o churrasco, né? Tem que ter o churrasqueiro, tem que ter o churrasqueiro. Jeito. Crente come, tá, irmão? Ih, meu irmão, aí, crente come bem. Eu já cheguei lá já com a mão na massa. E daí rolou a noite toda, minha digníssima foi chegar só meia-noite. E a gente que bebe, quem já bebeu sabe, irmão, 1, 2, 3, quando você vê, você já tá já no mundo da lua, né, irmão? Tá foi assim que eu conheci ela. Quando ela chegou, ela sentou e aí falou, tem que dar alguma coisa para ela comer, só que só tinha salsichão, até no Gubrica hoje, né? Eu cheguei lá com uma bandeja de salsichão, falei, moça, você quer salsichão? Só tem salsichão. Ela, não quero. Aí eu voltava, 5 minutos, aí de novo, moço, quer salsichão? Ele até pegou. Só tinha isso. A galera no nosso meio pegou aí, você conquistou a pastora com salsichão. Pô, oferecendo salsichão. Carninha, não tinha nem alcatra, né, pastora? Contra filé. E ali, cara, ali, pra te dizer a verdade, na época, até a gente comentou, depois brincando, que a gente não teve contato, só foi assim, oi, tudo bom e tal. Na hora de orar, pediram para mim gravar, mas eu não consegui gravar, porque a máquina não funcionou e tal, não gravou nada. Aí no outro dia, tem sempre o enterro dos ossos, né? Tem que ter. Isso, aí a gente tá ali conversando e tal, aí minhas irmãs começaram a me zoar, falando que eu tava olhando. Falei, gente, eu não tava olhando não, você é crente, tá maluco, isso aí não tem nada a ver comigo. Ela é crente, missionário, não brinca com isso não e tal. Falei, não, você... Eu falei, não. E antes, irmão... Mas tava olhando mesmo, mestre? Tava não, mestre. Tava não. Ela, até hoje ela fala que sim, mas não tava não. Só que ela ofereceu o churrasco. Pastora, tava ou não tava, pastora? Tava. Aí, no outro dia botaram uma pilha e tal, aí entraram em contato com ela, e eu já tinha prometido pra ela no mesmo dia
que eu ia visitar a igreja, que meu avô tinha um grupo de corinho de fogo. Aí eu falei, eu vou lá com meu avô, vou lá e tal. Só que aí no dia que era pra gente ir, não foi e tal. Mas aí ela foi me chamando. Antigamente tinha então, Nextel. peraí, então a pastora também, né? É. Tem, ela tem. Não perdeu também a oportunidade. Vamos lá no ponto. Deu um pô. passo, deu um Deixa eu passo. contar uma coisa. Lógico. Deixa eu contar uma coisa aqui, vocês precisam saber. Conta, mano. pastor. mano. Conta. Põe música de polêmica aí, meu diretor. A gente tava lá, né, trabalhando no churrasco e tal. Eu falo, eu tenho um ditado que eu falo, coruja não dorme, mas preste atenção. Exatamente. E a gente tá ali, prestando atenção, daqui a pouco minha mãe, acho que foi comentar alguma coisa com ela, falar de mim pra ela, e ela falou assim, dona Ana, a senhora tem um filho tão bonito, não me apresenta? Aí eu falei, olha aí as crentes, olha aí as crentes. Que crente é essa? De olho no varão, de olho no varão. Crente tem atitude, né, Varão? Não, tem aí, que ter, né? até a zoeira. Eu falei, já tava de olho, né, Varô? Mas brincadeiras à parte, aí depois a gente... ela me chamou no Nextel, lembra do Nextel? Nextel. Trabalhando, tava no trabalho. Ferrari, aí meu ela, sonho era ter um Ferrari. Meu sonho era ter. Aí falou, Pri. Aí eu vi ali, número desconhecido, né? Pum. Aí de novo, Pri. Eu olhei e falei, não sei quem é. Aí insistiu, eu falei, boa noite. Se a senhora se não se identificar, não tem como eu falar. Porque eu tô no meu trabalho, tal. Aí ela falou, não, sou eu, a missionária Mel. Eu falei, aí sim, aí sim. Aí eu Mas tenho interesse em falar. Só na minha postura eu já ganhei ela. Na postura, Ela já viu, é. É um homem. Esse aí não dá ideia pra todo mundo. Pronto. É um homem. Pronto. Já ganhei. 1-0. 1-0 pastor Fabiano. E dali, meu irmão, um plantão de 12 horas, foram 12 horas conversando com ela. Que isso? Bom de lábia, né? O cara tem papo, né? E ali foi o próprio Deus ali, o Espírito Glória a Santo Deus. ali, que eu contei da minha vida toda pra ela assim conhecer ela. Ali eu falei de tudo. Você tinha essa facilidade de abrir a vida ou era mais fechado? Nunca, sempre fui fechado. Então já tinha um propósito. Sou fechado aí. ainda. Sou fechado. Pra mim tá aqui é milagre de Deus, mas é o propósito. Mas ali, cara, eu me abri com ela, sabe? Contei bem profundo e tal. Parecia que já estava preparando ela, né, pra nossa vida normal. Porque eu sou de Jacarepaguali, eu conheço todo mundo. E ali eu falei tudo pra ela. Falei, ó, se der tudo certo, você vai conhecer onde eu moro e tal. Quero conhecer sua família e tal. E ali... Caramba, legal. Foram 12 horas. E depois daquilo, irmão, a semana toda eu sentia até falta quando não mandava o bip. Quando mandava o bip, eu falava... Me apaixonou. Eu falava, demorou pra falar comigo por quê? Tá onde? Já era... Você sabe, né? Já era, né, o... Nem tinha visto, hein? Porque ela tava na Bahia. Ixi, Ela ficou 25 dias na Bahia, pregando. E aí a gente ficou só pelo telefone conversando. Legal. Aí eu falei, quando você voltar, vamos preparar aí uma comida, porque crente gosta de comida, né? Vamos preparar uma comida. E se der tudo certo, irmão, chega aqui, o negócio acontecer, aí ela veio, tudo, e foi lá na casa da minha mãe, minha irmã chegou lá, a gente fez um jantar e ali foi tudo deu tudo certo e a gente oficializou. E a partir disso que começou o seu processo de conversão? Não, ali foi só o... Só o namoro. Só o namoro. Só o namoro. Aí que eu te falei, tem os prós e os contra, né? A Varô já veio com sola, os contra, ó, não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, acho que eu vou voltar. Não pode nem beijar, pô. Não pode. Não, nem beijar por não pode beijo de sucção. Eu falei, aí me quebra. Beijo de sucção. É só beijo assim, ó. Já não pode. Estalinho no máximo, isso, de longe. Já não pode o lesco, não pode sucção, ferrou. Aí não, aí fica difícil, né? Senhor, me ajuda aí, Senhor. Minha primeira experiência. Entendeu? Minha primeira experiência no profundo. Aí, cara... Primeira prova, antes de ser crente ainda. Isso, primeira prova de ser crente. Mas ali, cara, Deus não faz nada errado, né? Verdade. Não faz nada no tempo errado, na hora errada. Ele já faz tudo no tempo certo. E ali eu falei, tudo bem, mas também tem os meus pró também, meus contra. Não me atrapalha. Ó, não fica me pedindo para ir para a igreja que eu não vou, não é assim não. Eu sempre falei que eu vou para a igreja quando Jesus me chamar. Falava pra ele, não me chama na dor não, eu quero ir no amor. Então não precisa ficar me falando, vamos pra igreja não, que eu não vou. Outra coisa, não se mete no meu Vasco. Eu sou vascaíno. Aí não, chefe. Sou vascaíno. Gostava de sofrer mesmo, pastor. Isso. Aí olha aí, outra coisa, não, eu escuto o charme, não briga com o meu charme. Aí ela, pronto. Tá bom, então, pronto. Cada um com as suas regras. Cada um com as suas regras. Pronto. Deu certo. E aí ele ficou ali, cara, e eu bebia ainda, né? A gente se encontrava, né? Fazia churrascos, almoço, e eu bebia. Aí até um dia que ela
que é o que ele falou, quando você quer parar, aí, tipo, vou beber pela última vez. Aí apareceu um amigo lá em casa com um granado. Sempre tem um. Misericórdia. E era no dia que eu tava me programando pra ir pra igreja. Aí o cara chegou lá, eu falei, meu Deus, agora eu não vou pra igreja, né? Aí fiquei bebendo com ele lá e tudo. Aí ela falou, aí eu falei assim, ó, essa aqui é a última cerveja que você vai ver eu bebendo aqui. Aí ela falou, é mais do que sua obrigação. Se você soubesse o que tá dentro dessa cerveja aí, o que você bebendo a cerveja atrai você. Rapaz, aquela hora ali eu fiquei com a raiva dela. Pra mim eu esperava uma resposta, sabe? Que legal, amor, tô junto contigo. Sim. Ela falou, o problema é seu, vai estar fazendo bem pra você mesmo. Rapaz, eu amassei ela, eu nem bebi a latinha, eu amassei a latinha, joguei no chão, falei, é a última cerveja que eu bebo. Aí ali começou o meu processo de conversão. Que eu decidi, ali eu decidi mudar a rota da minha vida. Uau. Parar de beber, parar de fazer as coisas. E ali, depois daquilo ali, ela tinha... Todo domingo ela congregava numa igreja, ela era líder de uma igreja. E ela, toda bonitona nesse domingo, eu falei, tem alguma coisa estranha aí, tá muito arrumada pra... Eu não vou deixar isso sozinha não, pô. Eu falei, Varoa, eu vou, hein. O que tu vai fazer na igreja hoje? O que tem lá? Tem festividade? Ela falou, não tem não. A gente fica bonito assim pra Jesus todo dia. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, espera aí que eu vou me arrumar e vou embora. Escaldado? Eu sou Jesus, mas tô chegando. Mas aí eu não fui, Vai que tem um Jesus Ribeiro Oliveira lá, não é, não? Aí eu não fui nesse domingo, não. Aí Deus preparou que eu fosse durante a semana com a minha mãe. Mas ali, naquele dia ali, ligou o botãozinho de start. E ali eu comecei a falar, não, chega. Vou ter que dar um fim. Foi a partir desse momento que... Foi a partir desse momento ali. Legal. Mas aí, chefe, eu tô pensando aqui, 3 coisas que você falou, do charme, da bebida, tu largou esse. E o Vasco, vai largar não? Não vou nada, é ruim, esse é a segunda pele, mano. Esse aí não tem como não, esse aí é de nascença. É de nascença? Nasce com a gente. Esse mal aí nasce com a gente, não tem jeito. Tá tudo bem, Esse aí não tem oração forte, esse aí não tem nada, não. Tem a ver com a inclinação lá de Adão, tá não tem nada. Nem a rosa vermelha da Universal tira. Não, tira nada. Ô, pastor, eu tô com uma curiosidade aqui, porque o senhor falou que quando vocês se conheceram, ela já era crente, já era missionária, mulher de Deus e tal, das revelações dos mistérios, dos mantos. Deixa eu te perguntar uma coisa, como foi a aceitação da galera do lado dela, mestre? E aí foi bravo, hein? Aquela galera lá que, Primeiro nem a aceitação, né? A primeira aceitação é eu aceitar isso, né? Ah, então a primeira dificuldade foi o senhor, meu Deus, vou namorar uma crente. Vou namorar uma crente, vou namorar uma mulher de Deus, como é que vai ser, né? Rígida, cheia de regra. Pô, tudo novo, né? Porque no mundo não tem regra, né? Não, no mundo não tem regra. Faz o que quer. Faz o que você quer. Os namoros hoje, irmão, você experimenta primeiro de casar. Na igreja, o cara tava comendo um cachorro quente, cara. Do nada. Isso do nada foi, pareceu um, sei lá. Um fantasma, que né? Na minha vida era assim, mano. Aí chega na igreja... Bom, já fui... Você acha que isso aqui é longe? Já fui pra vários lugares por causa disso. Acredito. Fora do Rio. Já viajei muito. Não, peraí, fora do Rio, pai. Atrás disso aí. Pra tu ver como é que o negócio era forte. Sim. Entendeu? Então... E aí foi essa dificuldade primeiro do senhor entender que, agora vai ser diferente do que era. Isso, algo novo. Algo novo, uma rota nova, como o senhor já disse. Primeiro eu precisava aceitar, né? Sim. Porque no começo a gente não caiu dentro da obra, né? Eu falava pra ela, não, é tudo contigo. Entendi. Você já tá anos na frente, eu só quero carregar sua Bíblia. Só quero carregar sua Bíblia, ficar perto de você. Irmão, pra você ter noção, eu não muitos hoje querem ser. O problema hoje é querer ser. Querer ser sem chamado é uma coisa. Verdade. Entendeu? Então eu nunca quis verdadeiramente ser um pastor. Entendeu? Eu nunca quis ter essa responsabilidade, porque as pessoas não sabem qual é a responsabilidade, o peso dessa palavra. As pessoas querem ser pastor, por causa do título, nome que vão adquirir ao decorrer desse título. Eu nunca quis isso. Nunca quis ter esse cargo, esse posto. Então, para mim, era novo, mas ao mesmo tempo eu falava, não, é com ela vai fazer, ela vai acontecer. Só que quando eu fui conhecer a família dela, lá em São Paulo, porque eu fui, levei minha mãe, tudo certinho, tá, irmão? Também eu sou certinho. Quando eu fui lá conhecer a família dela, tinha uma moça lá que é amiga dela de anos, a Nilza, né? Profeta de Deus também, e ela fez uma oração pela minha vida. Primeira vez que eu recebi uma oração. Primeira vez que eu me deparei com uma pessoa orando por mim, né? Porque na Deus e Amor era aquela oração mais junta, né? Aquela oração, né? E ali foi a minha primeira experiência ali. Então a menina, quando começou a orar, ela começou a falar algumas coisas que só eu sabia.
Entendeu? Caramba. Aí você acreditou, né? Isso, aí ali foi quebrando alguns paradigmas da onde eu não estava aceitando muito, né? Sim, sim. E depois ela falou que eu seria um pastor, que eu ia carregar uma multidão, que jovens, adultos, todo mundo. E começou a profetizar essas coisas da minha vida. E ali, para mim, acreditar, porque, irmão, quando você está começando, vocês começaram também, quando vocês recebem uma palavra, você começando, você fala, eu? Desse jeito aqui? Fica desacreditado, né? Lógico, eu não sei nada. Como é que eu vou ser isso? Entendeu? Então, ali já começou um grande desafio. Sim. Né? De eu aceitar o que foi liberado sobre a minha vida. Até porque eu já estava eu estava muito atrás dela, entendeu? Então, eu achava na minha cabeça, para mim ser um pastor, eu tinha que fazer vários cursos, conhecer a palavra. E não sei Seria um caminho muito longo, né? É isso aí, tem um caminho muito longo. Só que Deus, irmão, quando ele te escolhe e você aceita, ele encurta os caminhos. Verdade. Entendeu? Quando você está no propósito de Deus, quando você aceita o propósito... O problema da nossa geração hoje é que não quer aceitar o propósito, ela só quer ter o bônus, ela só quer ter o benefício. Ela não quer aceitar o processo e nem o propósito. Então, é verdade. Por isso que tem muita gente que se frustrou, que se frustra até hoje, porque acha que vai conseguir facilmente. Então, eu já tinha na minha cabeça que ia demorar muito. E eu acho que foi por isso que Deus fez tudo na minha vida tão rápido. Porque em menos de um ano, eu casei com ela em 5 meses. 5 meses. 5 meses. Varão atacante. Sem conhecer, varão. Foi rápido, mas mano. debaixo da direção de Deus. Quando você tem... Aí tá o ponto. Quando você tem o conforto, quando você tem aquela paz. Entendeu? Você já se relacionaram, você sabe. Quando você tem um relacionamento meio doido, tu não tem nem paz, tu quer sair, tu quer abandonar. Mas ali com ela, eu senti paz, senti tranquilidade. E quando ela falou, a gente tem que casar, porque crente não namora. Crente casa. Aí, ó. Porque se namorar, irmão, não adianta. Verdade. Vai esquentar, o forno vai esquentar. Verdade. E se vigiar. Tá propenso à queda. Lógico. Então aí eu entendi também, eu entrei também nesse propósito com ela. E 5 meses a gente se casou. Casamos no cartório, entendeu? Casamos no cartório, lá em São Paulo, bonitinho, ganhamos festa. Tudo direitinho. Irmão, pra você ver que Deus é tão bom que eu falei pra Deus assim quando era do mundo. Quando eu casar, eu quero o pagode na minha festa. Quando eu casei com ela, quando a gente chegou do cartório, tinha uma festa, tinha mesa e grupo de pagode crente, cantando Corinho de Fogo, cantando hino da harpa. Teve pagode. O que, irmão? Você quer coisa melhor que isso? Eu falei, Deus me ouviu minha oração quando eu era mundano. Só que transformou em bênção, entendeu? Então, aí partiu daí. Aí eu, depois dessa profecia, eu falei, meu Deus, o negócio é sério, meu. Eu pensei que era só, né? E ali eu comecei a buscar uma aceitação primeiro interna. Entendi. Entendeu? Que é muito difícil. E experiência de livramento, mestre? Tem alguma que você quer compartilhar com a gente? Antes ou depois? Antes. Antes? É. Meu filho, antes, porque eu sou nascido e criado em Vila Isabel. Entendeu? Frequentei muitos anos o Morro do Macaco. E eu jogo, como eu falei, você jogava bola. Então a gente jogava no time dos amigos, né? Jogava no time dos amigos. Da galera, né? Isso, aí tinha Os meninos. Dos meninos. Aí teve um campeonato que nós jogamos e tal, nós estávamos lá jogando, daqui a pouco invadiram o morro. Invadiram. Polícia, muita polícia. E não tinha nem como escapar, não tinha nem como correr. E a gente ficou. Todo mundo ficou. Quem era mais sagaz, quem era do movimento escapou, quem não era fica, mano. E prenderam muita gente numa quadra, lá no onde era o baile de Vila Isabel. A gente tá ali, cara, e como a gente falou, sempre tem um joelho dobrado, né? Sempre tem alguém orando por você ali. Ali o cara cismou comigo, cara. O cara achou que eu era um dos envolvidos ali. E ele me pegou, botou num canto e falou, olha só, daqui a pouco o cara vai vir aqui. Se ele reconhecer você, já era, e não sei o que, não sei o que. Eu falei, irmão, eu sou trabalhador. Não, tô trabalhando no tráfico, eu sei, tô trabalhador do tráfico. E eu ali, cara, apavorado, tava apavorado, porque eu nunca tinha passado por isso. Família, pensando na minha mãe, pensando um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, eu não saio daqui. E o cara nervoso, falando que queria me bater. Batia em todo mundo, menos em mim. Ele batia em todos os meninos que estavam ali. Quando chegava perto de mim, ele não batia. Ele só falava assim, se for você de verdade, você vai ver só. Aí chegou uma hora de eu estar de frente com o X9. Aí quando o X9 falou, olhou.
Falou, não, não é ele não. E, rapaz, o cara deu um soco na parede, que ele quebrou a parede, pô. Ele queria que fosse você. Queria que fosse eu. Porque ele queria que fosse era eu. alguém específico, né? Isso. E aí eu fui embora, cara, saí dali, fui embora correndo, saí voado, televisão na porta de Vila Isabel ali, da entrada do Macaco, eu fui embora pra cá. Ali foi um grande livramento. E aí depois eu fiquei sabendo que à noite, no mesmo horário, a minha avó tava lá, orando. Orando por mim. Fala que Deus incomodou ela, que eu ia passar por um aperto e ela estava ali orando de joelho dobrado. E isso ali foi um dos livramentos antes da presença. Na presença... Teve mais. Teve muito mais, muito mais. Quando a gente está na presença, parece que piora, né? É verdade. Mas não piora não, é porque o diabo não quer que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Uau. Deus, ele nos guarda. Sempre que Deus tem um propósito para a vida de alguém, isso. Ele permite o reflexo, né? Mas ele guarda. Eu tenho uma curiosidade também, mestre, depois disso tudo que o senhor passou, aí casou com a pastora, converteu e tal, teve esse processo até do senhor mesmo aceitar uma nova rotina. Aí depois veio da galera, né? Uma nova aí teve então, a galera olhava assim e falava, pô, será muita que desconfiança. Será que vai dar certo mesmo? Será que vai mudar mesmo? Teve isso, mestre? Teve dentro da minha família. Da própria família? Porque a gente espera que os ataques venham de fora, né? Mas começa tudo dentro, né? Então, quando eu casei com a minha esposa, o que acontece, irmão? Ninguém quer ver o teu sucesso. Enquanto você tá ali, paradão, não dando trabalho para ninguém, tá tudo certo. Mas quando você começa, né, decolar, a crescer, a evoluir, porque ninguém quer que você passe. Todo mundo quer que você fique ali na mesma medida que ela. Mas exatamente. quando você começa a passar... Te ver bem nunca melhor, né? Nunca melhor. E não falo só na área do mundo, não. Na área cristã também. Em todos os aspectos. Isso aí. É do ser humano. Na área cristã ainda mais ainda, né? Aí, irmão, quando eu casei, da minha família, tá? Sangue do meu sangue. Falou, quero ver até quando isso vai durar. Fogo de palha. Fogo de palha. Botou lá na rede social, assim. Isso aí é só passatempo. Isso aí não vai durar muito tempo. Postou, mestre? Postaram. E eu queria lá rebater. O nego faz aposta e tudo, né? O nego falou, mas minha esposa falou assim, você não vai lá rebater não, fica calmo. O nosso caminhar, o nosso, sabe, andar, o nosso testemunho vai falar pela gente. Meu Deus. Porque eu ainda tava recém-convertido, né, irmão? Aí... Tinha acabado de casar, acabado de me batizar. Velho homem ainda tava morrendo. Tava morrendo ainda, tava sendo morto devagarzinho, e aí vem uma lapada dessa da família. Aí, irmão, e aí a igreja que ela congregava, que ela liderava, né? Ali também teve uma grande rejeição, que falou, pô, vai tirar ela, o cara não é nem da igreja, o cara não é nem pastor, o cara não é nada, o cara é do mundo, tá se convertendo ainda, então... Foi um processo muito difícil ali, no meio da galera. Para os dois, né, mestre? Para o senhor que estava chegando, porque assim, eu nunca saí da igreja, eu sempre fui crente. Mas eu acredito que tenha, para quem chega, para quem vem de uma outra vida, que tenha esse lance de ouvir algumas coisas e falar, caraca, eu vim pra cá e o nego já tá pegando no meu pé. Sim. Vou continuar aqui pra quê? Vontade então, assim, de parar, né? Então, pro senhor é difícil ouvir o que a galera tava, essa desconfiança, e às vezes pra pastora também ver que a galera não tava tão confiante assim. No casamento. E aí envolvendo até o nome dela, pô, ela vai desviar, vai desviar e tal. Então, pros dois teve essa dificuldade. Pô, né? a gente escutou muito isso, é laço. Isso aí é... Ih, pastora, ô missionária, isso aí vai te levar pro inferno e tal. Então o laço que amarrou ela direitinho. Até hoje, 13 anos, tá aí, amarradinha. Tá amarrado. Aí, até ela aderiu o laço agora lá. Entendeu? Então foi muitas palavras negativas, muitas palavras que doeram bastante, não vou mentir. Mas, irmão, eu aprendi, né, nesse período de crente, eu aprendi, irmão, que você não é o que as pessoas falam. Uau. E você nunca será o que as pessoas vão falar sobre você. Você vai ser aquilo que Deus falou sobre você. Aquilo que Deus falou e que Deus formou antes de você nascer. Então, eu tinha essa convicção, né? Depois de um certo ponto, eu tinha essa convicção de que eu sempre fui assim. Aquilo que eu pegava, eu não largava, não. Eu ia até o final. Sim. Eu tinha isso. Então, quando eu casei com ela, quando eu peguei essas palavras, essas falas, eu falei, agora eles vão ver. Agora eles vão ver até onde vai dar. Vou encarar e vou pra cima. Transformou em motivação, né? Chorando, muitas noites chorando sozinho, não passava para ela também não ficar também muito preocupada, mas sofrendo no calado, mas com aquela cabeça assim, não, eles vão ver. Se Deus falou, vai fazer. Isso. Muito bom. Mas depois, irmão, a gente, com o tempo, né, a gente vai vendo que piora, né? Piora. A gente pensa que vai ficar um momentinho e vai parar, não, mas continua. Até você desistir.
E uma coisa que eu aprendi com Jesus, irmão, eu desistir não faz parte da nossa família. Faz parte da família Lopes Xavier, desistir. A gente sempre fala, eu, meu filho e ela, a gente fala que nós somos uma família especial, a qual Deus fez pra gente não desistir. Não importa o que aconteça, a gente vai até o final. A gente fala, eu falo pra ele, filho, tá difícil hoje? Continua, que amanhã vai melhorar. Glória a Deus. Que amanhã Deus vai suprir. Então eu já fui gerando isso nele, né? Na nossa família toda. E a gente escutou muita coisa, irmão. Ministerialmente falando, para vocês terem noção, ela estava anos-luz na minha frente. E as pessoas faziam comparação, entendeu? Quando a gente começou o ministério, sim, né? Que aí já é um particular dela, que ela foi expulsa do lugar onde ela estava. Eu nunca vi isso, né? Mas tudo bem. Foi expulsa de uma igreja que ela ajudou a crescer e a construir, né? Por preservar, né? o dinheiro da igreja. Né? Aí ele expulsou a minha esposa da igreja. Eu falei para ela, ela queria parar. Aí foi um momento onde ela queria parar. Eu falei, não, Deus não te chamou só para pregar na igreja. Tem rua, tem praça, tem casa dos outros, a gente vai. Se não foi você que falou que Deus chamou a gente para pregar, para falar o evangelho, vamos embora. Então não é quatro paredes que vai segurar a gente. Então, até depois disso, até a gente começar com pontos de pregação, assim, foi muito difícil, que as pessoas falaram, é rebeliado, aí, ó, saiu de uma igreja, foi pra outra. Sempre aí, tem alguém, né? Sempre tem, mano. Sempre tem. Porque eu aprendi, irmão, que quem não quer fazer, sempre vai falar. Quem quer fazer, não fala. Mas quem não quer fazer, ele vai falar para atrapalhar aquele que faz. Então, eu sempre falava para ela, vambora, irmão. Vambora. Então, nesse período até... Foi tudo assim, ó, casamento, para você entender. Foi casamento, as pessoas falando que o casamento não ia dar certo, acabou o lado ministerial e as pessoas falando que não ia crescer e o negócio cresceu. Uau. Deus aprovou, né, mestre? Colocou a mão sobre o ministério, sobre a família, sobre a casa e aprovou. Estamos aí 11 anos com o ministério. Glória a Deus. Não foi fácil, porque até para completar, né? Até na hora de igreja as pessoas desconfiaram, né? As pessoas falaram, né? Eu já passei, para você ter noção, para você, como a gente está falando de rejeição na casa de Deus, quando a gente tinha igreja já, as pessoas saíam, irmão, quando minha esposa não estava. Meu Deus. Porque minha esposa prega fora também, que nem eu também prego agora, mas ela prega muito mais fora. Saía muito ali da igreja. Então, toda vez que eu ia fazer o culto, aí ela não estava, eu falava, hoje, infelizmente, a pastora não vai estar com a gente, que ela está com a agenda e tal. 4, 5 pessoas levantavam. Caraca. Imediato, mestre. Na hora. Agora imagina, um pastor, pessoa... Tá entendendo? Pastor, a pessoa sair, desdenhar de você, achar que nada vai acontecer, que só ia acontecer se ela tivesse, entendeu? Então, eu vivi, irmão, esse lado ministerial de muita rejeição. Mas eu tinha uma palavra, né, cara? Eu tinha uma palavra liberada sobre a minha vida, né? Que as coisas iam acontecer. E eu caí dentro. Até o ponto onde as pessoas que me ignoraram tiveram que voltar. Tiveram que vir. Porque aí o Deus, ele começa a trabalhar, né? Ele começou a trabalhar comigo com cura. Entendeu? Ele começou a agir com cura e as pessoas começaram a ver de outra forma, né? A experiência de ver uma perna crescer. Meu Deus. Entendeu? Aí começaram a ver que realmente Deus tinha... testemunhar que Deus era na minha vida. Entendeu? O cego enxergou, irmão. Eu creio. Foi pra você ter noção, uma agenda da minha esposa que ela não pôde ir, aí a pessoa, eu falei assim, ela falou, meu marido pode ir? Aí a pessoa falou, pode ir. Aí eu fui, era um encontro de mulheres, assim, um culto no lar. E eu fui, preguei, trouxe a palavra, tal, oração. Daqui a pouco tinha um senhorzinho cego sentado ali, onde ela tá. O senhorzinho tava cego. Aí Deus falou, coloca a mão no olho dele. Eu falei, ei, tá doido, você é doido. Vai que coloca e não vê. E aí? E oração, e eu escutava aquela voz, coloca a mão no olho dele, ora por ele. Coloca a mão. Eu falei, tá bom, vou colocar. Aí cheguei, chamei ele. Aí Deus me deu uma estratégia, botei ele de pé. Falei, a gente pode orar por ele? Vamos estender a mão por ele. Todo mundo estendeu, comecei a orar. E eu na minha oração falava, Senhor, o Senhor tem que ser fiel comigo. Senhor, se o Senhor mandou fazer. E orei, acabei de orar, o velho enxergou? Não meu Deus. Falei, meu Deus, e agora? Vambora. Aí acabou o culto, foram pra cá, todo mundo foi pra casa. No outro dia de manhã, o telefone da minha esposa ligou. Vou mandar um vídeo pra vocês aí agora. Olha o que tá acontecendo aqui. Quando minha esposa viu o vídeo, o velho correndo na rua, com os netos no colo. Meu Deus, vou ter que enxergar. E depois dali,
a confiança do povo começou a aparecer. A galera respeita o resultado, né? Por mais que não seja proveniente da gente, é um benefício de Deus, a galera só dá credibilidade depois que vê algo palpável ali. É isso aí. Então hoje, cara, graças a Deus, cara, a gente tá muito mais forte, muito mais consolidado, mas nós já passamos por bastante adversidades. E é o que eu tenho para falar, irmão. Não importa que as pessoas falem de você. Muito bom. Não fique ouvindo, não ouçam o que vão falar, o que vão deixar de falar. Fique ligado naquilo que Deus preparou para vocês, entendeu? Então, muitos falaram para vocês que vocês não vão chegar. Vai fazer... Todo mundo tem podcast. Vai fazer mais um. Né? Se vocês fossem ouvir por isso, vocês não estavam aqui hoje. Só que tem uma palavra liberada sobre a minha vida, a sua vida, a vida daqueles que estão assistindo a gente aqui. Que vocês não precisam ouvir ela. Ouve a voz do Senhor. Amém. Quando você ouve a voz do Senhor, irmão, você vai. Glória a Deus. E Deus, ele vai te capacitando, porque aí você vai fazendo, você vai falando, você vai indo, e aí as coisas vão acontecendo. Amém. Aí cego viu, perna cresceu, ferida Então Deus fechou. te deu esse ministério também da cura, mestre. Eu tenho esse mistério aí, com Deus, né? Não falo, não sou esse pentecostal. Não se vangloria. Não, eu digo assim, eu não sou esse pentecostal que fala que vai cair fogo, solta Hariug, fala não sei o quê. Calma aí, cara. Não é? Tem os crentes que são assim, aviãozinho, helicóptero. Cara. Eu não sou desses crentes não, mas quando Deus quer usar, Deus usa. E a gente dá liberdade, né? Aquilo que a gente falou assim. Hariug é fogo. Não, nunca viu, não? Vê aí, pô. Hariug. Vê no Crente Aranha, você vai ver um monte Crente Aranha tem um monte de Hariug lá. Um monte de Hariug. Crente super-herói, entendeu? Então, mas quando você se permite, irmão, ser usado, Deus usa. E a gente vai continuar... Vai falar do Master, vai falar do Master agora? Falar do Master. Tem que falar do Master, né? Falar do 0-0. Se a gente não falar do Master... Falar do Master, né? Aí fecha a porta, aí acaba o podcast. Acabou o programa. Então, antes do senhor continuar, pra gente continuar conhecendo um pouco mais dessa história, mestre, o Fernando vai falar do Primeiro do a gente vai pedir pra galera que tá assistindo, você que tá assistindo aí com a gente. Isso aí. Se inscreve no canal, é rapidinho. Você vai dar um clique aí, vai acessar o nosso canal. Mano, não gasta 2 segundos, mano. Ajuda a gente a bater a nossa meta aí, tá bom? Se inscreve no canal, segue o Fire no Instagram, @firecast.oficial, tá? Dá essa força pra gente, acompanha, a gente tá sempre postando conteúdo lá. Custa nada. Tamo junto. Tá bom? Você que é feio, bonito, você que é rico, pobre, pode seguir a gente. A gente também é feio, bonito. O Fernando é feio, eu sou bonito. Tá bom. Então, assim, pode seguir aí, que você vai ser muito bem-vindo. Tem muita coisa boa vindo no Fire e tá chegando 2 anos. É isso aí. Vai 2 chegar o anos de episódio podcast. especial. Episódio especial. Se você não for inscrito, você não vai ver. Então, assim, você tem que se inscrever pra ver. Ajuda a gente. Seguir no Instagram, então ajuda a gente. Master. Melhor do mundo aqui. Aí agora eu vou precisar tomar um tempo aqui pra gente falar de algo que é extremamente relevante. A gente tá ouvindo um testemunho aqui, uma história de vida do pastor Fabiano, que é uma história incrível, extraordinária. Exatamente. Mas, pastor, isso só é possível porque a gente tem essa estrutura aqui do Estúdio 905. Já ouviu falar no Estúdio 905? Oh. O melhor estúdio do mundo. Esse estúdio aqui, mestre. Agora eu vou tirar a parte do merchan e vou falar... Sentimental. Agora vai ser... É testemunho, é feedback. Isso aí. Vamos lá, feedback. Como alguém que compra o tempo, como é que fala? Cliente. Cliente, vamos lá. Perfeito, Alguém que usa o espaço. Isso aí. Esse espaço aqui é um espaço top, mestre. Na Baixada Fluminense é difícil encontrar. Não tem. Primeiro, por conta da recepção, que é algo que a gente gosta. Pessoas que tratam a gente bem, com carinho, com respeito. Que isso é o mais importante. Se torna amigo, né, mano? Porque se tiver uma câmera legal, um microfone legal, um ar-condicionado legal e as pessoas te tratarem como nada, você vai até suportar um tempo por causa da qualidade, mas logo você vai levar pro coração e vai dizer, pô, eles me tratam como mais um. Exatamente. Pra mim não vale a pena, não faz sentido. Eu quero ser especial, a gente quer se sentir especial. E hoje a gente consegue se sentir especial gravando aqui no Estúdio 905. Isso é um diferencial. Vou chorar, hein, mano. Não é verdade? Não, tô falando sério. Aí entra a parte tecnológica. As câmeras que são em 4K, os microfones que são direcionais, um ar-condicionado ali, um ambiente climatizado, né? Verdade. Tem uma água e tal. Aí é o segundo ponto. E o terceiro ponto, Gabriel? Você sabe qual é, sim ou não? Eu quero aprender. De benefício para quem tá chegando. A gente já tá usufruindo. Localização? Localização é um dos benefícios, mas eu vou falar um que é bem importante. Tá, porque você tinha que ter combinado comigo antes, tô brincando. O terceiro benefício, a gente vai dar 3 meses de desconto. Pô, como é que... Aí, que benção. Calma aí, 3 meses de desconto. É quanto? 30%?
20% por 3 meses. Cupom Firecast. E o QR Code vai entrar na tela. Já tá, não tá aqui? Tá aqui, em cima aqui, ó. Aqui, ó. Vai pagar? Aqui. Então deixa eu te falar um negócio. Fernando, como é que faz? Eu tenho que montar um podcast? Eu tenho que comprar um mês? Não. Eu quero fazer um episódio. Eu quero montar um nome. Eu tenho uma vontade de fazer um podcast. Eu quero entrevistar uma pessoa ou ser entrevistado por alguém. Você vai vir aqui no Estúdio 905 e vai falar, ó, eu quero comprar 1 hora, 2 horas do tempo de vocês. Eles vão dar um desconto para vocês, vão fazer algo legal. Claro que se você fechar 1 mês, 2, 3 meses, aí você ganha o desconto completo. Exatamente. Beleza? Isso é importante. Mas se você quiser ter uma experiência extraordinária, uma imersão, aí você procura a gente, procura o Clóvis, o Lomeu, e a gente vai te dar um suporte, tá bom? Tudo isso que o Fernando aqui falou não te convenceu, vem aqui para validar, irmão. Marca a tua hora, vem cá. Sei que você tem um sonho. O pastor disse aqui, quando vocês começaram, provavelmente teve pessoas que não acreditaram. Realmente, teve pessoas que não acreditaram. Só que o sonho era nosso, né, irmão? Isso aí. Então quem tem que acreditar no nosso sonho somos nós mesmos. Você tem um sonho? Quer gravar seu podcast? Quer fazer o merchan da sua empresa? Quer ativar a sua marca? Quer fazer sua videoaula? O que você quiser, o Estúdio 905 te proporciona. Então, Fernando, tem um modelo de devocional também, você entra no Instagram lá. Exatamente. @Estúdio 905 _. Perfeito. E você vai perceber lá que tem. Aqui é multiuso, cara. O melhor do mundo. Galera Estúdio que 905. É polivalente. Quero gravar um conteúdo na rua, preciso de alguém para cobrir meu evento. Nós só temos 2 problemas aqui no Estúdio 905. Porque a gente aqui é podcast de crente, a gente tem que falar a verdade. É verdade. Temos 2 problemas no estúdio. Um é Vasco, outro é Flamengo. Um é Vasco, outro é Flamengo. Tá porque o resto, tudo de boa. Então, é Vasco, outro é Flamengo. Faça parte da família Estúdio 905, que você não vai se arrepender. Tamo junto, Deus abençoe. Tá bom? Vamos embora. Pastor, eu queria entender do senhor, depois de todo esse processo que o senhor passou, não sei nem quanto tempo de podcast a gente já tem aqui, Tem uns 50 e poucos minutos. Quase 1 horinha? Tá. Dá pra gente falar da parte de apacentar agora, Isso, né? Exatamente. Eu ia entrar nesse ponto agora, porque passou por todo esse processo, toda essa... Precisou também mostrar pro povo que Deus era contigo, e foi Deus quem fez isso, porque colocou a mão sobre o senhor, te deu dons, talentos e tal. A parte do pastoreio, de, poxa, agora a gente precisa ter um ministério próprio para a gente poder ensinar a nossa visão e passar o povo a ter como ovelhas, pastorear pessoas. Foi a partir do momento que a pastora sofreu uma expulsão da igreja que ela estava? Foi a partir do momento, em um momento de oração, que o senhor disse, não, Deus confirmou, eu vou fazer, vamos abrir um ministério. Como se deu a ideia de iniciar uma nova igreja, um novo ministério? Sim. Então, a gente tem no nosso coração, né? A gente carrega até hoje que igreja não se abre, igreja se nasce. Legal. Entendeu? Então, até nascer o Ministério Evangélico Casa do Pai, a gente pregava em lares, em praças, entendeu? Aonde precisava, a gente estava. Então, no momento que a pastora passou por esse momento de expulsão, de tudo, dessa transição, a gente não tinha nenhuma pretensão de abrir igreja. Não tinha. A gente queria fazer a obra. Sim. Né? A gente queria fazer o ID. ID, pregar o evangelho, toda criatura, isso aí. A gente queria fazer o ID. E também falar sobre essas coisas, né, que muitos não falam no mundo evangélico, dos picaretas, das pessoas que usam para poder adquirir dinheiro de forma negativa. Uhum. Então a gente, como a pastora estava bem machucada, então ela falava, ó, eu vou mostrar mesmo, vou falar e tal. Foi um momentozinho de meio raiva, de revolta, né? Isso. Mas aí foi o próprio Deus já preparando a gente para a gente poder, quando a igreja nascesse, a gente estaria preparado. Então a gente começou o ministério assim, cara. Era culto no lar. Pastor, quer orar? Vamos orar. Porque a nossa igreja, o Ministério Evangélico Casa do Pai, o nosso chamado, a gente foi chamado para cuidar de quem ninguém quer cuidar. Pedra queimada. A gente recebeu uma revelação onde Deus falou que nós cuidaríamos de pessoas que ninguém quer cuidar. Uhum. Porque cuidar de gente que tem é fácil, irmão. Verdade. Cuidar de lã boa é fácil, agora cuidar de lã suja, machucada é diferente. Então, Sabe a referência da pedra queimada, Verão? Vou aprender aqui. Nós somos... Neemias. Nós somos... Pedra queimada. Nós somos edificados
né, consagrados nessa visão. A pessoa vem arrebentada, irmão. Até hoje a gente veio conversando sobre quebrado, isso. Quebrado, moído. Isso. Moído, a gente cuida, a gente edifica e envia. Entendeu? O nosso chamado legal. É cuidar, edificar e enviar. Então a nossa igreja ela tem uma rotatividade muito grande. Não tem aquele negócio de travar, né? Você é ovelha e se saiu não abençoa. Não. A gente preza muito o cuidado. A gente cuida, a gente depois ensina, a gente edifica e depois nem todo mundo fica, né? Que a gente segue o que está escrito na Bíblia. Uns vão o quê? Uns vão plantar, outros vão regar e outros vão colher. Isso aí. Essa é a função. E o crescimento quem dá é Deus. Isso aí. O problema da geração hoje é que as pessoas querem tomar posse daquilo que não é deles. Pô. Verdade. A ovelha não é minha. Verdade. Marcelo está aqui, outras que já se passaram. A gente sempre falou isso. Ó, vocês estão aqui em treinamento. Aproveite o treinamento que vocês estão para vocês se consolidar, para se vocês ficarem de pé, para depois vocês serem enviados. Sim, perfeito. Porque esse é o nosso chamado, entendeu? Então, o nosso chamado é esse, e a gente trabalha dessa forma. Então, até crescer, até chegar no ponto de igreja, a gente foi sendo aprimorado. Legal. Aprimorado. Irmão, e nesse processo aí foram muitas perdas também. Minha esposa perdeu 4 bebês. Caramba, mestre. 4 bebês, entendeu? Uma pessoa que era estéril, onde não tinha promessa de ter filho, e Deus fez... pela misericórdia, toda vez que a gente ia passar de um estágio para outro, né? Deus dava essa experiência de perder uma criança. Hoje eu tenho um filho de 8 anos, mas antes dele faleceu a primeira e depois dele mais 3. Então, antes de Deus entregar as coisas para mim, para ela, ministerialmente falando, um processo aí de... Sempre foi esse processo de perder. De perdas, né, mestre? Isso, para que a gente tivesse ter o quê? Experiências, para que o ministério viesse ser consolidado sólido, através... Porque, irmão, não existe pastor sem experiência, pô. Verdade. Tem que ter vivência. Não existe. Crente... Senão não tem o que passar também para o povo, né, mestre? Tem como discipular. Exatamente. Como é que foi esse processo? Então, até chegar aqui, foram anos e anos de muito ensinamento, de muita perda, de muitas coisas, até a igreja nascer. Depois, a igreja, depois dos pontos de pregação, que a gente tinha 5 pontos de pregação. A gente pregava na Maré, na Vila do João, né? Pregava na Ilha do Governador, pregava na Colônia, sabe onde é a Colônia? Lá onde tem os maluquinhos da Taquara, ali é o Espaço Colônia, onde tinha os doentes. A gente pregava, o cara tinha um bar ali, a gente pregava ali, pô. Caramba. Dia de segunda-feira o bar não abria. Por quê? Porque a gente pregava. Quantas famílias foram alcançadas ali na Colônia? Então a gente tinha na minha casa, na Colônia, na Maré, na ilha sabe? Então a gente tinha pontos de pregação. Então a gente pregava toda semana em um lugar e fora as visitas que a gente fazia, fora as orações, fora as coisas. Até a igreja nascer, a gente foi preparado para aquilo ali. Que legal. Entendeu? Então aí depois de uns 3 anos, por aí, foi, né, que nasceu a igreja. Aí Deus deu o nome. Aí Deus deu autorização para você ser igreja. Entendeu? Porque a gente nunca teve... Para ser instituição ali, né? Nunca teve essa pretensão de ter que placa, hoje, irmão, né? O negócio não era placa, não. Até hoje não é placa. Até hoje. Até hoje não é placa, isso. Até hoje a gente não vê placa. Porque na hora do grande dia não vai ter placa, irmão. Verdade. Não vai ter placa. Ele vai te perguntar o que você fez. O que você fez com as ovelhas? Cadê as suas obras? O que você fez com as suas mãos? Isso aí, entendeu? Então hoje as pessoas estão muito preocupadas com placa. Entendeu? A gente nunca se preocupou com placa, a gente se preocupou com vidas. Muito Pastor bom. Foi feito para cuidar de vidas, cara. Entendeu? Essa parte toda aí burocrática, essa parte aí estrutural, deixa para outros cuidar. Pastor, é o que eu falo, nas minhas pregações eu até brinco. Eu não fui chamado para pregar. Pastor não é pregador. Pastor, o que pastor é? Pastor cuida de ovelha. Apacentador. Apacenta, cuida, pega no colo, né? Ouve, cuida das feridas. Só que hoje, o mundo hoje, né? Ele fez do pastor como tem que ser um grande pregador, tem que ter, né, pregações aí extraordinárias, não. No grande dia, Deus não vai perguntar da sua pregação, não. Verdade. Deus, no grande dia, vai perguntar das ovelhas que Ele te deu para cuidar e você não cuidou. Entendeu? Então, isso é muito importante no nosso meio, no meio dos pastores. Estou falando aqui para pastores que gostam de cuidar de templos em vez de cuidar de vidas, entendeu? Então, a gente só abriu igreja também debaixo de oração, porque a minha esposa vem também de uma liderança, tem uma pastora, tem uma coisa a respeitar. Então, sim. Até nesse momento, a gente pediu autorização para Deus para orar, para também confirmar lá em São Paulo.
da Bispa Adriana e do apóstolo, que hoje já não está mais aqui com a gente, né? O apóstolo também, que é uma benção. E ali eles oraram e Deus confirmou. Falou, não, ele já tem que ter o ministério dele já há muito tempo, já estão aí nessa caminhada já. Depois de tudo isso, que a gente foi abrir a igreja. Com muita paciência, com muita calma, com muita tranquilidade, sem se apressar, sem passar à frente. Nada. Isso é importante, tá na direção. Pulando etapas, entendeu? Porque não se abre, a igreja não se abre, irmão. A igreja, Deus tem que fazer ela nascer aos pouquinhos. E com o nosso ministério foi assim. Entendeu? Mestre, vou fazer mais uma pergunta aqui? Vai fazer mais uma também, Biel? Tu faz tá aí, caminhando? Depois aí. Tá. Quanto tempo a gente já tem de live aí? 1h05, passou rapidinho, né, chefe? Papo bom, né? Pô, mano, eu tava com as 40 perguntas aqui ainda, mas a hora passa. A gente vem de novo, não tem problema. Isso aí. Vou fazer uma pergunta aqui, mestre. O senhor consegue compartilhar com a gente um texto bíblico? Eu sei que é difícil porque a gente tem um monte, mas um que marcou a tua vida e você falou assim, acho que isso aqui falou comigo num momento que eu precisava muito ouvir a voz de Deus. Um versículo? Pode ser. Pode ser? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uau. Quando você tem essa certeza que Ele tem o domínio, que Ele é tudo para você, esquece, irmão, descansa. Que Ele vai fazer, Ele é o teu pastor, nada vai te faltar. E a gente, quando fala o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aqui não está falando de dinheiro, aqui está falando de presença, de cuidado, de zelo, sabe? Então, nos momentos difíceis, mais difíceis da minha vida, nos momentos de transição, momentos assim, a um ponto de a gente querer parar, eu sempre lembrava desse texto bíblico. Eu falava, não, eu não posso parar porque Ele está com a gente, pô. Por mais que a gente esteja passando por dificuldade, a presença dele é real. Ele tem guardado a gente, ele tem suprido a gente. Glória a Deus. Ele tem, sabe, nos fortalecido, não importa o momento que estamos vivendo, né? Porque esse não é o nosso fim. Deus não falou que a gente vai parar aqui. Entendeu? Então, esse versículo, todos os dias eu leio, todos os dias eu olho, eu leio, prego, mas esse versículo, esse capítulo... Tá marcado. Marca. E se as pessoas soubessem que Deus, ele é o seu pastor, né? Muita gente não se asseguraria em homens. Glória a Deus. Né? Legal. E a Bíblia fala pra gente não confiar. Depositar confiança nele, né, mestre? Só nele. Só em Deus. Só em Glória Deus. a Deus. E, mestre, como já é a última, eu queria pedir pro senhor deixar uma palavra. Aí, a sua câmera é aquela ali. Ô, glória. Deixar uma palavra pra galera que está nos ouvindo, pra sua igreja, pra quem o senhor quiser, de ânimo, uma palavra de Deus, pra quem também teve um início difícil, desacreditado, mas que... para que a pessoa possa confiar naquilo que Deus chamou, naquilo que Deus não nasceu em berço evangélico e tal, mas que tem uma promessa, tem um chamado, e por mais que demore, na hora certa ela aparece. Deixa uma palavra para ela ali, né? Aquela ali é a sua câmera, isso. É isso aqui. Hoje a gente veio conversando para falar para pessoas que estão desacreditadas, né? Estão sofrendo aí, né? Estão sendo perseguidas, né? E Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, vai falar que Deus, ele abre uma porta de excelência, uma porta grande. E que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Ele faz, é bem claro lá na palavra dele. Ninguém pode fechar. Né? Por que ninguém fecha? E por que Deus abre essa porta? Por conta da tua persistência. Porque você não negou Deus nos piores momentos da sua vida. Você suportou, você aguentou. Né? E hoje eu estou falando para pessoas aqui que estão sofrendo, mas estão continuando. Hoje eu estou vindo aqui falar para pessoas que estão passando por dificuldades, perseguições, mas não negaram o nome de Deus. Uhum. E eu quero dizer para vocês, continuem. Não importa o momento que vocês estão vivendo, não importa o que vocês estão sofrendo. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. A porta está aberta. Glória a Deus. A porta, ela vai abrir. Eu não sei o tempo, eu não sei qual é o tempo, não sei o relógio de Deus, mas você tem essa certeza, que essa porta, ela já se abriu e o nome vai ser glorificado. O nome de Deus vai ser glorificado. Uau. Pela tua persistência, insistência, por não ter negado, não ter, sabe, murmurado, Deus vai te colocar aonde Ele quer te colocar. Glória a Deus. Amém? Receba essa palavra, para vocês também. Amém. Jesus. Glória a Deus. Que bênção. Mano, que podcast bom, né? Top, né? Conversa... Papo leve, pô, flui, irmão, né? Tá maluco. Não força nada. Força nada. Assim que é bom. Nada além da conta, pô. Show de bola. Deus abençoe, pastor Fabiano. Obrigado, cara. Deus abençoe. Foi um prazer muito grande receber o senhor aqui. O prazer foi meu. Conhecer um pouco da sua história. Eu sei que às vezes não dá pra falar tudo, mas eu tenho certeza que vai haver uma outra oportunidade. Com certeza. Pra nós foi agregador, nós aprendemos com a sua história.
E eu tenho certeza que Deus tem muito mais aí, então muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço aqui, aí pela oportunidade, pelo esse momento aqui, que é uma promessa de Deus também na nossa vida. Louvado seja Deus. Obrigado por dividir essa mesa, essa tarde abençoada, que Deus possa abençoar vocês, que pessoas possam ser alcançadas, transformadas por cada um que senta aqui. Amém. Cada palavra que for dita aqui, que alcance um coração aí, desses milhões de seguidores que vocês vão ter aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Né? Milhões eu já recebi. Aí, Que vocês possam ser canal de bênção, tá? Nesse projeto, em tudo aquilo que Deus tem planejado para vocês. Amém. Parabéns, tá? Amém. Obrigado. Fernandão? Mestre, obrigado, tá? Seu tempo, sua fera. Agradecer a pastora. Pastora, obrigado, tá? Marcelo, Deus abençoe. Tem que agradecer. Tá bom? Né? Marcelo é fera. Fica aberto aí pro senhor fazer os agradecimentos também, mestre. Que confia, que acredita no nosso ministério. Pô, tem 100 palavras para agradecer a Marcelo. Minha esposa que veio. Sabe como eu tô aqui? Suando, nervoso. Só ela, sabe? Fez meu script, fez tudo, né? Ontem ela me suportou a noite inteira, porque foi difícil dormir. É mesmo? Nervoso, pastor, ansioso. Porque eu não sou muito de falar assim, isso, né? E aqui foi algo, sabe... Mas se saiu bem, pô. Bem sadio, bem leve, saiu que nem bem, você né? falou. Glória a Deus. Foi uma experiência magnífica que eu vou levar pra minha vida. Amém. Já quero participar de outro. Isso aí. Já ganhou confiança. Daqui a pouco sai um podcast lá na igreja do pastor também. Ela quer fazer. Tem que fazer aqui. Aí, pastora, viu? Então, pastor, muito obrigado. Foi um prazer te receber. Fernandão, tem mais alguma coisa pra dizer aí? Não, só isso tudo. Eu tenho. Se inscreva no canal, segue no Instagram, vambora. segue no TikTok. Vamos pra cima. Tá chegando 2 anos de Firecast. Você não pode perder, tá bom? Esse é o Firecast, um podcast que tem um novo conceito de conversa. Sempre, Fernando. Pra honra e glória de Jesus. Que Tamo Deus junto. te abençoe. Beijo no coração. Fui. Fui.